Pessoal, vamos dar continuidade à nossa primeira unidade, agora entrando na segunda parte dessa unidade, que se caracteriza por uma abordagem um pouco mais quantitativa, né? Na primeira parte, nós trabalhamos fundamentalmente a definição do que é um sistema de operações, a sua caracterização, visão sistêmica, os 4Vs, objetivo de desempenho, critérios competitivos. Então, nessa primeira parte, nós conseguimos ter uma visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla do que é e de como pode ser descrito um sistema de operações. Agora, nessa segunda parte, o foco vai ser essencialmente quantitativo, em que nós vamos identificar alguns indicadores, algumas medidas de desempenho, como está colocado aqui no título, que vão dar indicações um pouco mais precisas acerca de como o sistema está funcionando. Se os objetivos estão sendo alcançados, se o resultado é condizente com os recursos utilizados, se nós estamos acima ou abaixo de determinados padrões de competitividade, para que dessa forma algumas tomadas de decisões possam ser feitas. Então nós podemos afirmar que, olhando para o papel de um gestor de operações, um dos seus principais objetivos e um dos pontos pelos quais ele é mais cobrado é a maximização dos rendimentos dos recursos utilizados. Isso vale para qualquer que seja a operação que esteja sendo gerida. Pode ser um sistema industrial, pode ser um sistema de serviços, pode ser marketing, pode ser recursos humanos. Sempre que há um processo, o gestor deve responder por resultados, pelas entregas, pelo atendimento ao cliente, mas também pelos rendimentos dos recursos, ou seja, se tudo está sendo feito da melhor forma possível, do modo correto, com eficiência, com produtividade. Nesse caso, nós temos alguns indicadores que podem ser utilizados para essa finalidade. Existem vários indicadores. Aqui nós estamos colocando três, né? Produtividade, vamos estudar isso agora, a eficiência e o custo. A produtividade é uma visão um pouco mais ampla que procura relacionar os resultados obtidos do sistema com os recursos utilizados. Então, como resultado, a gente pode analisar receita, vendas que a empresa está gerando em relação a todos os recursos usados. A eficiência é uma visão um pouco mais local, é uma visão um pouco mais específica em que o processo é analisado. E aí a preocupação é verificar se tudo está sendo feito da maneira prevista, dentro de uma utilização de recursos considerada padrão. E, eventualmente, essa utilização pode também ser objeto de melhoria. Para efeito dessa unidade, nós vamos considerar produtividade e eficiência dentro do mesmo contexto. Tá? Produtividade é uma medida mais ampla, então nós vamos concentrar o nosso estudo na produtividade. E o outro elemento é o custo. O custo é sempre importante, o custo tem que ser sempre avaliado. Nós vamos trabalhar dois indicadores ligados a custo: ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. A nossa preocupação não é mensurar o custo operacional de uma atividade, mas sim definir até que ponto esse custo implica na tomada de algumas decisões que podem ser importantes para o direcionamento do nosso sistema. Então, feita essa introdução, vamos começar o nosso estudo focando na produtividade. Uma constatação, né, já conversamos um pouquinho sobre isso, é que todo e qualquer gestor busca, além da entrega de resultados dentro do que foi previsto, reduzir custos através de melhorias operacionais. Então, quanto melhor é o processo, além de você poder agregar valor, além de você poder oferecer algo a mais para o cliente, você pode executar isso de formas mais baratas, mais eficientes e, consequentemente, com maior produtividade. Então, essa é uma preocupação no dia a dia do gestor: como melhorar o meu processo, como fazer com que esse processo possa gerar resultados melhores, ou pelo menos manter o resultado, mas otimizando o uso dos recursos. E para que a gente possa, então, ter uma medida numérica desse resultado, desse ganho, a produtividade nos coloca uma fórmula que vai ser usada durante todo o nosso estudo. É uma fórmula única, uma fórmula padrão, mas que, como vocês vão ver, pode ser desdobrada e pode possibilitar várias análises por meio desse desdobramento.
A produtividade é definida como sendo a relação entre saídas e entradas. É como está colocado aqui, output e input. Ou, de outra forma, resultados sobre recursos. Resultados alcançados sobre recursos utilizados para alcançar esse resultado. Quando se fala em output, em resultados, a gente pode analisar essa questão de várias formas diferentes. Por exemplo, nós podemos trabalhar o volume, a produção efetivamente realizada. Então, quantas unidades nós produzimos? Quantos metros cúbicos foi produzido? Podemos também entender isso como sendo a quantidade de serviços realizados. Então, se eu tenho uma empresa de instalação de ar-condicionados, quantas instalações com as minhas equipes eu consigo fazer em um dia de trabalho? Se eu reduzo o tempo, sei lá, de deslocamento ou da própria operação, talvez eu consiga fazer com que essas equipes atendam um, dois clientes a mais por dia, o que vai aumentar o nosso resultado, sem mexer nos recursos. O número de clientes atendidos é outro parâmetro que pode entrar como resultado. E o próprio faturamento, né? Como uma medida final do resultado que nós geramos. Tá? Não adianta só produzir, eu tenho que vender. Então, uma medida finalística interessante é o faturamento. Vocês percebem que medidas diferentes que podem ser utilizadas para mensurar, quantificar esses resultados vão ser expressas por unidades de medidas diferentes. Então, produção, eu posso usar unidade, eu posso usar quilo, eu posso usar metros cúbicos, existem várias formas diferentes. Serviços talvez seja unidade, cliente talvez unidade, faturamento em reais. Então, a nossa medida de resultado vai estar vinculada ao tipo de avaliação, né, de mensuração de resultado que nós queremos fazer. Se eu estou avaliando vários produtos ou vários serviços, ou tudo isso ao mesmo tempo, lógico, eu vou ter que fazer uma conversão para a única medida capaz de agregar tudo, que seria a medida financeira. Eu só posso realizar minha análise com base na unidade original do produto ou do serviço a partir do momento que essa análise seja pontual, seja isolada. Se eu quero analisar o resultado gerado por todos os produtos da empresa, por todos os serviços da empresa, a melhor maneira, tá, já que cada um tem preços diferentes, em realidades diferentes, é através da receita por eles proporcionada. E a mesma coisa com os recursos. Existem vários recursos que podem ser utilizados. A primeira abordagem seria nós avaliarmos os resultados em relação a todos os recursos. Então, vamos avaliar tudo que nós precisamos disponibilizar, investir para gerar esse resultado. Mão de obra, matéria-prima, energia, insumos diversos. E nesse caso, logicamente, nós vamos ter que usar uma medida financeira para agrupar todos esses recursos. Mas também existe a possibilidade, vamos analisar isso um pouco mais na frente, de avaliar o resultado em relação a um recurso específico. Isso vai ser feito quando nós queramos avaliar quão bem esse recurso específico está sendo utilizado. Então, por exemplo, eu posso avaliar quanto eu produzo ou quantos clientes eu atendo por horas trabalhadas, horas de trabalho, ou como se costuma colocar em operações, homem-horas. Quantas horas, independente da quantidade de pessoas, nós utilizamos para gerar esse resultado. Percebam, a partir dessa análise, que quando a gente utiliza essa unidade, eu não preciso, uma unidade isolada como essa, eu não preciso necessariamente converter em financeiro, é uma opção nossa. Eu posso ter um indicador de produtividade de unidades produzidas por horas de trabalho, clientes atendidos por horas de trabalho e assim por diante. Tá? Então, existem várias formas da gente trabalhar essa equação e nós vamos explorar algumas dessas possibilidades ao longo dessa unidade. Bom, pela fórmula que nós vimos, se a gente lembrar aqui, quando nós avaliamos a produtividade como sendo resultados obtidos em relação a recursos utilizados, percebam que existem três formas, basicamente,
da gente conseguir um aumento da produtividade. A primeira seria produzir mais resultados, ou seja, aumentar os resultados, sem aumentar a utilização de recursos. Matematicamente, é claro, é fácil a gente visualizar. Se eu aumento o numerador dessa fórmula sem mexer no denominador, o resultado da produtividade vai ser superior. Então, se eu se eu identifiquei uma forma melhor de fazer um trabalho, eu posso, por exemplo, realizar um atendimento mais rápido ao cliente. Isso vai reduzir o número de horas, a quantidade de tempo que eu necessito para atender um cliente específico. E no final do dia, ou seja, durante as mesmas horas de trabalho, eu vou ter conseguido atender uma quantidade maior de clientes. Isso é um aumento de produtividade. Agora, se eu não tenho mais clientes para atender, se toda a minha demanda está sendo atendida, o que eu poderia fazer? Eu poderia atender a mesma quantidade, ou seja, eu poderia manter essa quantidade de clientes estável, não vou aumentar quantos clientes eu atendo por dia, porque não tem mais clientes para atender, mas eu poderia reduzir os recursos, poderia tirar uma pessoa, poderia deslocar essa pessoa para fazer uma outra atividade qualquer, poderia, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, trabalhar só 6, e essas outras 2 horas vão ser destinadas à realização de um outro serviço qualquer. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos mantendo a quantidade de resultados usando menos recursos. Ou, o que talvez seja o sonho de qualquer gestor, aumentar os resultados e reduzir simultaneamente ao mesmo tempo os recursos. Nem sempre é viável, nem sempre é possível, mas isso deve estar sempre dentro do raio de atenção do gestor, buscando formas para que esse último, pelo menos um dos dois anteriores, possa ser alcançado. Isso vai refletir diretamente no resultado operacional da sua área. Percebam, por essa exposição que está sendo colocado, que produtividade e produção são coisas totalmente distintas, tá? Eu não posso afirmar que ter produtividade é produzir mais. Eu não posso dizer isso. Ter produtividade, na verdade, é produzir bem. É ter a condição de assegurar que o processo funcione de modo adequado. Então, eu posso produzir muito e ter uma produtividade baixa. Basta que eu esteja usando recursos além do necessário. Assim como uma empresa pode produzir pouco em termos de volume e ter uma alta produtividade, desde que essa baixa produção esteja vinculada a uma baixíssima utilização de recursos. Então, o que vai nos interessar nesse caso é essa proporcionalidade, é essa condição de fazer mais com menos, tá? Sempre em termos proporcionais. E esse é o grande entendimento que a gente precisa ter para avaliar de forma coerente esse indicador. Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre a produtividade, entrando dessa feita em alguns exemplos numéricos.